O Renascimento, uma época de imensas, enormes, profundas, cataclísmicas inovações para a arte. Sempre se fala muito isso, né? Mas que descobertas exatamente foram essas? Depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar especificamente sobre as grandes descobertas para o mundo da arte e da ciência e da filosofia e do conhecimento que aconteceram no período da Renascença. Quando se fala no Renascimento, e a palavra tem um significado literal, né, renascimento, né, depois da Idade das Trevas, da Idade Média, muito se fala, né, que foi um grande período, né, talvez um dos maiores, se não o maior é difícil, né, mas assim, de avanços, né, na história da humanidade, né, de mudanças de paradigmas, de referências. É claro que foi sim, mas que descobertas, que avanços foram esses? É sobre isso que a gente vai falar em relação à arte, é sobre isso que a gente vai falar aqui no próximo vídeo. Mas antes, peço que se inscrevam no canal, caso ainda não tenham se inscrito. Peço também que deixem o seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, me ajuda muito. A distribuição do YouTube tem estado meio esquisita, então peço, né, essa ajudinha de vocês. E vamos então agora falar de forma um pouco mais assim discriminada e detalhadazinha sobre as descobertas e os avanços do Renascimento. Trevas e a Idade Média e sua turbulência e estagnação que são associados a esse período, para não lembrar, é claro, da peste negra, a Europa experimentou uma espécie de renascimento, daí o nome, né, literal, com uma redescoberta da matemática, da filosofia, da astrologia, da astronomia, ciência e da literatura e da arte, que testemunharam esse redescobrimento, foram novamente colocados no centro, né, da sociedade por 200 anos, ou seja, de 1400 a 1600. Embora muitas características principais da arte renascentista tenham influenciado o mundo moderno, essa fase levou a um pensamento espiritual em que as pessoas começaram a explorar a filosofia do humanismo. Com o advento da imprensa, o conhecimento foi pela primeira vez em mais de 1000 anos acessível a pessoas que não faziam parte do clero, nem do círculo nobre, aristocrático e real. O Renascimento trouxe, consequentemente, muitas mudanças. E essas são mudanças que ainda estão influenciando o mundo moderno até hoje. Entre seus efeitos estava o fato de que, na época, conduziu o mundo a uma fase de pensamento espiritual bastante elevado, uma fase em que as pessoas começaram a explorar a filosofia do humanismo. Uma atenção especial foi dada às eras clássicas na Grécia e em Roma, que, até a época do Renascimento, tinham sido o ápice da realização humana. O Renascimento foi um período de maior aprendizado e curiosidade que levou muitos alunos e artistas a se envolver em novas formas de arte. Na Itália foi o berço do Renascimento e essa é a razão pela qual muitas disciplinas se concentraram principalmente na Itália. O poder dos humanistas durante o período renascentista era dominante e, assim, a Igreja procurou tornar-se padroeira ou mecenas dos projetos dos artistas. Os empreendimentos criativos envolvendo a Igreja e os artistas dispararam devido ao ensino superior patrocinado pela Igreja e pelos ricos comerciantes gastando enormes quantias de dinheiro nas pinturas. A arte renascentista foi instrumental na mudança que o mundo experimentou. Agora, a gente vai falar sobre 5 das características da arte renascentista que tiveram uma grande influência no mundo. A primeira, uma vontade positiva de aprender e explorar. O surgimento da tecnologia e as novas descobertas que apareciam, então, levaram artistas e estudantes a buscar mais. Enquanto o mundo ocidental assistia a descobertas e inovações simultâneas, os artistas na Itália ficavam cada vez mais curiosos para explorar o mundo e todos os aspectos possíveis da natureza. As descobertas na Europa incluíam rotas marítimas, continentes ou novas colônias, juntamente com inovações na arquitetura, escultura e pintura. Eles acreditavam que o renascimento da antiguidade clássica poderia levar a uma estaca muito digna e padronizada naquela época. Depois, o segundo ponto que a gente pode falar é a fé na nobreza do homem, que é nada mais nada menos, né, que o que é conhecido como humanismo. Antes do Renascimento, foi o humanismo renascentista que contribuiu imensamente. Para a ascensão do Renascimento. Observe que o humanismo renascentista não é o mesmo que o humanismo. O humanismo foi um desdobramento importante e característico do período renascentista. O humanismo renascentista foi um movimento intelectual que começou no século XIV. O maior ideal da filosofia estava ligado ao estudo de textos clássicos e à alteração desses pensamentos clássicos por outros mais contemporâneos.
Como no século XV, o humanismo renascentista tornou-se a forma dominante de educação. Era tão popular que foi dividido em uma série de subdesenvolvimentos. E seu pai, que é o pai do humanismo italiano, é considerado Francesco Petrarca, cuja contribuição para a filosofia foi enorme. O humanismo renascentista foi muito instrumental para o reinado do Renascimento. Foi popular e predominante durante todo o período. Isso foi na medida em que a igreja teve que apoiá-lo e até patrociná-lo, eventualmente. Os humanistas compartilhavam a crença que Deus criou os humanos com tantos potenciais e habilidades e que, para obter o melhor deles, é preciso se dignificar e se estimar corretamente. Então, eles sentiram que tinham a responsabilidade de agir de acordo com essa crença e aproveitá-la ao máximo. Através do humanismo, a arte teve, então, o apoio da igreja. A igreja começou a financiar e patrocinar empreendimentos criativos e educação. E com a alta taxa de patrocínio da realeza rica, sempre havia um mercado pronto para as pinturas que eram feitas. Intelectuais, artesãos e homens comuns concluíram que a igreja nunca foi a fonte responsável pelo comportamento e crenças suas para com Deus e seus semelhantes e que eles próprios são responsáveis pelas ações. A visão paralela entre religião e humanismo foi esclarecida e a estima relacionada à alta importância foi ressignificada. A terceira é a descoberta e o domínio da perspectiva linear. O renascimento da matemática e das proporções levou à inovação de dois grandes sistemas, o uso da perspectiva linear e a introdução do ponto de fuga, considerada uma das características revolucionárias da arte renascentista criada pelo famoso arquiteto da época Filippo Brunelleschi. Ele usou as inovações em matemática para criar uma perspectiva linear, usando linhas paralelas, uma linha do horizonte e um ponto de fuga para retratar de forma realista o espaço e a profundidade na arte. Como a pintura é uma atividade bidimensional, o advento da perspectiva linear criou um olhar tridimensional através da prática. Para conseguir isso, os artistas pegaram uma linha do horizonte ao nível dos olhos e marcam um ponto de fuga nela. Foi criado um tabuleiro de xadrez de quadro de linhas cruzadas que convergiram e encontraram um ponto de fuga. Isso criou uma sensação de distância e profundidade. Com muita prática e uma prática constante, os artistas conseguiram criar um efeito tridimensional em suas pinturas. Não apenas a arte com perspectiva linear disparou alto, mas a capacidade de retratar figuras naturalistas convincentes em espaços ilusionistas também foi louvável. Surgiram os desenhos e pinturas anatômicas. O artista renascentista italiano Leonardo da Vinci foi pioneiro nesse movimento. Ele estabeleceu o padrão para desenhar e pintar corpos anatomicamente corretos. Ele nasceu de sua busca para entender completamente o corpo humano. Fez isso realizando 20 autópsias enquanto desenhava tudo o que encontrava no corpo humano da maneira como os via. Ele, então, incorporou o que aprendeu sobre estruturas ósseas, musculatura e localização de órgãos dos corpos que desenhou ou pintou no corpo do conhecimento. Os artistas renascentistas italianos integraram figuras em cenas complexas que permitiam uma perspectiva mais ampla e um vislumbre da vida dos ricos ou muito ricos. Tanto a luz quanto a sombra e a perspectiva foram usadas de forma eficaz para chamar a atenção para as figuras nas pinturas. Leonardo da Vinci era, é claro, tanto um cientista quanto um artista, e tanto ele quanto Michelangelo observavam cadáveres sendo dissecados. Isso para eles estudarem como os músculos humanos ficavam sob a pele. Na época medieval, o corpo humano era considerado pecaminoso e, portanto, deveria ser coberto o tempo todo. Mas, durante o Renascimento, isso mudou. Os pensadores renascentistas consideravam o corpo humano uma coisa bela e, de fato, um modelo para o universo de Deus. No desenho de Da Vinci, 1487, Homem Vitruviano, que significa Homem Universal, ele expressou como um corpo humano de águia aberta se encaixa em um círculo perfeito. E ele fez isso com os braços esticados em um quadrado perfeito. A estátua nua de Michelangelo Davi é um excelente exemplo do fascínio do renascimento pelo corpo humano e em sua crença que o corpo humano é o ápice da criação divina. Michelangelo pintou tantos personagens nus em seu juízo final na parede da Capela Sistina. E depois de um tempo, o Vaticano teve que contratar outro pintor para pintar roupas modestas em torno de seus desenhos para cobrir muitas das suas pinturas de nus. E a quinta descoberta, o quinto avanço, é o secularismo, que é a transição de crenças predominantes e padrões de pensamento em termos religiosos para temas mais amplos. E é também a incorporação de práticas como a arquitetura e a escultura. Os artistas renascentistas tratavam de temas não religiosos, enquanto que a arte medieval era de natureza exclusivamente religiosa. Durante os tempos medievais, a maioria das pessoas acreditava que o mundo terminaria no ano 1000 depois de Cristo. Então acreditavam que qualquer outro assunto de arte era inapropriado. A arte renascentista enfocou temas religiosos e personagens bíblicos. Assim, a tendência mudou gradualmente para a pintura de cenas que não eram religiosas. Um dos primeiros exemplos renascentistas de um tema não religioso foi o revolucionário casamento Arnolfini de Van Eyck.
Jan van Eyck empregou a arte da profundidade e da reflexão, adicionando um espelho na parede do fundo. Dessa forma, as pessoas que viram a imagem tiveram um reflexo de si mesmas na visão da pintura. O interesse pela cultura clássica romana foi reavivado durante esse período. Então, o Renascimento apresentou obras de arte que muitas vezes retratavam cenas da mitologia grega e romana. Uma das evidências do renascimento da cultura grega e romana foi o renascimento da escultura. Nos tempos clássicos, apenas as cidades importantes estavam repletas de estátuas e esculturas. Porém, durante o Renascimento, houve um aumento do interesse pela arqueologia para redescobrir a cultura clássica. A gente pode concluir, então, que a fase da arte renascentista teve inúmeros efeitos e um grande impacto na forma como o mundo está agora estruturado. Os pintores e escultores que surgiram após esse período de grandes inovações e evoluções acompanharam as novas tendências e ainda fizeram melhores desenhos e obras de arte. Com o passar do tempo, as inovações prosseguiram e o conhecimento se tornou mais refinado a cada geração que passava. Os ensinamentos, aprendizados e inovações das gerações anteriores levaram os mais novos a sede de novos avanços. Avanços que caracterizarão a sua própria geração. Então, isso manteve cada pessoa em alerta e ajudou a descobrir e contribuir mais para o corpo da arte. Gênios do naipe de Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael contribuíram em alto nível com suas descobertas e inovações. Outras áreas de atuação, como a arquitetura e a engenharia, também não ficaram de fora. Essa fase da arquitetura, por exemplo, levou ao surgimento de todos os belos desenhos que caracterizaram os séculos passados. Como objetos devocionais da época, as pinturas ainda são adornadas como grandes obras de arte e deu origem às nossas estruturas atuais. Os princípios da arte renascentista, sem dúvida, contribuíram imensamente para o estado do mundo hoje. Nos ensinou princípios ideais que permaneceram relevantes, completos e verdadeiros. E transcenderam não apenas gerações, como séculos, enquanto ainda influenciam fortemente o nosso estilo de vida e os padrões estéticos e éticos para o mundo. É muito interessante a gente pensar realmente como esse momento foi um momento de tanto avanço, né? Ela que tirou a arte, né, dessa coisa estritamente religiosa, né? Se a gente pensar, na verdade, a história da arte, assim, ocidental, né? Vamos lembrar. Desde, não Grécia, Roma, né, etc. Mas assim, mas se a gente pegar da Europa, né, assim, do mundo cristão, estrito senso, digamos assim, se a gente pegar, né, da Idade Média até a arte contemporânea, a gente tem quase que um desenho assim, né, do processo de desencantamento do mundo, né, do processo de secularização do mundo. A arte vai ficando cada vez mais secularizada, assim como o mundo vai ficando cada vez mais secularizado. Então a arte está refletindo esse processo de secularização, né, esse processo no qual a religião vai ficando cada vez mais no privado, na esfera individual, na esfera, né, espiritual, e cada vez menos sendo a maior ou até mesmo a única fonte, né, de mediação ou de centralidade da vida social, política e etc. Ela vai perdendo importância nessa esfera pública e a arte não deixa de refletir isso. E a gente pensar que muito do que a gente usa, muito do que é usado, pensado, entendido, conhecido, compreendido até hoje foram avanços da época da Renascença. Eu tenho aqui uma playlist sobre Renascimento, eu tenho um vídeo sobre o casal Arnolfini, e eu tenho também um vídeo sobre a Escola de Atenas do Rafael, no qual eu falo muito sobre essa questão dos avanços dessa geração e como nesta obra o Rafael estava equiparando os avanços que a sua geração fez lá com os filósofos da Grécia Antiga, daí se chama Escola de Atenas, sobre os personagens que ele colocou ali, sobre por que ele colocou aquelas pessoas ali e por que ele está equiparando a sua geração aquele grupo, né, aquela época, aquela fase da humanidade lá da Grécia Antiga. Realmente, Renascimento é um tema, né, super fascinante, que a gente ouve muito desde sempre, a gente ouve muito na escola, mas não necessariamente a gente sabe exatamente ponto a ponto qual foram, né, esses pontos de tamanha importância que ela trouxe alguns aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço like, mais uma vez peço que se inscrevam no canal, caso ainda não tenham se inscrito. Aguardo vocês no próximo. Tchau!